Crumpsall, Stella e Strike. Você sabe o que esses personagens têm em comum? Se você respondeu que os três são uns FDPs, vocês acertaram, mas não é isso que eu quero dizer. Isso porque eles são personagens que respeitam a sua natureza, já que eles são demônios. E eu acredito que demônios não sejam seres bastante agradáveis e não querem o seu bem, já que a série Helluva Boss tem uma façanha de nós gostar dos personagens, pelo jeito deles, bastante carismáticos. Nós conseguimos ter afetos e até mesmo semelhanças com esses personagens, como o Stolas, que é apenas uma coruja que quer ser amado de verdade. É um bom pai e não trata seres abaixo dele como inseto ou então inferior, como os outros seres da sua classe. Ou então você queria muito um relacionamento tão legal e incrível como é o relacionamento do Moxie e da Millie. E também ter a oportunidade de ter uma jornada de alto aprimoramento, como por exemplo o Blitz, que começou com vários problemas na série, mas conforme os episódios foram passando, nós vemos a melhora do Blitz, que os seus problemas foram bastante resolvidos, e ele é uma pessoa bem melhor atualmente, e vai melhorar cada vez mais. Então por isso, esses três personagens que eu falei no começo chamam muito a atenção, já que são os vilões principais atualmente na série. Eles têm seu grau de importância e serão grandes problemas e ameaças que os personagens principais vão ter que enfrentar. Eu vou falar um pouco deles, as características e seu grau de perigo e a importância que eles têm. E como eles podem ser uma boa representação do mal pela sua forma de agir. E vamos começar falando da Stella. Essa personagem é bastante curiosa, já que eu tenho um vídeo aqui no meu canal falando e defendendo essa personagem, falando que ela não é apenas puro ódio, que ela tem outra personalidade que nós não vimos. E esse era praticamente o argumento que eu dava para defender a Stella. Mas depois dos últimos episódios, onde a Stella tá com a guarda da Octavia, ela tá apenas manipulando a Octavia para ter todos os bens do Stolas, e revendo como a Stella tratava o Stolas muito antes da traição que ele fez com a Stella, nós podemos dizer que não está errado descrever ela como apenas puro ódio, mas vai ser o veredito mesmo quando ela fazer alguma coisa com a Octavia. Porque nós sabemos que a Octavia tem uma relação até que boa com a Stella, já que a Octavia nunca xingou a Stella, nunca falou mal da Stella. Quase sempre as críticas que a Octavia teve com a sua família foi direcionado aos Stolas. E nós vemos que a Octavia está extremamente estressada e com raiva por ela ser apenas uma adolescente que não consegue processar tudo isso que está acontecendo com a família dela. E outra coisa, se a Stella resolver fazer alguma coisa com a Octavia, nós vimos que a Octavia é extremamente forte, como ela foi capaz de parar o ataque do André Alphys e também botar o André Alphys de joelho, mostrando a força que a Octavia tem. Já a Stella não demonstrou nenhum feito de força, além de judiar e maltratar o Stolas. Mas o cabeça mesmo, com certeza é o André Alphys, já que ele conseguiu o seu plano de tirar os poderes do Stolas, tirar tudo dele. Já a Stella, ela vai mais por impulso, já que ela mandou o Strike eliminar os Stolas sem pensar em nenhuma consequência e sem pensar que ela não ganharia nada com aquilo tudo. A Stella se encaixa muito naquelas personagens que são extremamente ricas, que se gabam por sua riqueza e menosprezam quem estão abaixo delas, já que parece que a Vision-Pop não tem grandes planos para Stella e deixou apenas isso como característica única dessa personagem. Mas claro, temos muito a ver dessa personagem e ainda nós precisamos de um episódio focado na Stella e da Octavia. É muito importante isso e até agora não temos nenhuma informação que isso vai acontecer. Já indo pro Crumpsall, as coisas pioram ainda mais, já que o Crumpsall é bem pior do que a Stella, porque o Crumpsall, diferente da Stella, ele pensa, ele é bastante estrategista, ele não vai por impulso, já que ele foi demonstrado como o pai do Moxie, já que o Moxie é gentil e também respeitoso. Já o seu pai não é tão gentil assim e é o chefe da máfia e é bastante ganancioso. Ele é tão ganancioso e ousado, ele desafiou até mesmo o Asmodeus, quando sequestrou Frieza Lore para subornar o Asmodeus, mostrando que ele tem uma certa imponência para até mesmo subornar um dos 7 pecados capitais, e nada pode atrapalhar os seus planos. Como por exemplo a mãe do Moxie, que a mãe do Moxie não gostava para ser o próximo sucessor daquela máfia, e a mãe dele não aceitava isso. E o Crumpsall, vendo isso, decidiu fazer o que? Se livrar de uma vez por todas da mãe do Moxie. Sim, ele fez isso, já que ela estava atrapalhando os seus planos, mostrando que a ambição do Crumpsall é bem maior do que mesmo a mãe do filho dele, e até mesmo o seu próprio filho.
já que nós vimos depois daquele confronto da Millie, do Moxie e do Blitz, ele vai atrás de vingança do Moxie para eliminar ele e também a sua esposa, a Millie, já que a Millie deu um prejuízo enorme a ele, se livrando de vários capangas que ele tem. E com certeza aquela informação que a Millie está grávida vai chegar no Krapso de qualquer maneira, e ele vai usar isso como uma forma de suborno ou até mesmo uma ameaça, e um ponto fraco enorme para MP, quem bota em risco o filho deles. Já pegando exemplos do nosso mundo real, quando pessoa mexe com pessoas mal intencionadas, daquelas pessoas que têm poder de uma forma nada legal, nunca acaba bem para essas pessoas. E o Krapso é a representação dessas pessoas no mundo real, no mundo de Helluva Boss. Já o Strike se demonstrou bastante hipócrita, pois o Strike ele tem um grande ódio para a realeza, mas mesmo assim ele recebe ordens e foi contratado da Stella, que é da realeza, para acabar com os Stolas. Mas claro, tem uma certa lógica no modo operante do Strike, já que ele foi contratado para matar outro ser da realeza, e foi exatamente o Stolas, um dos mais poderosos que tem. E se o Strike fizesse isso, com certeza seria muito bom para ele, mesmo que ele tenha que obedecer a Stella e também o André Alphys. Mas sou um daqueles que acredita que o Strike está planejando uma traição para o André Alphys e também para a Stella, para acabar com os dois de uma vez, sem que ele seja julgado pelo tribunal, assim como foi o Stolas, através daquela armação do André Alphys. Já que ele fizesse isso, o Satan ia saber disso e com certeza ia mandar executar o Strike. Já o Strike, mesmo com o ódio que ele tem da realeza, ele não pode fazer muitas coisas contra a realeza, mesmo que ele tenha arsenal e armas para isso. Mas já um da realeza mandar eliminar outro da realeza, as coisas podem mudar um pouco. Ele pode conseguir a coisa que mais quer de uma forma não tão agradável para ele, já que ele vai ter que obedecer um para acabar com o outro. E sem falar que o Strike se demonstrou fisicamente bem superior a MP. Se for o Blitz sozinho contra o Strike vence. Se for a Millie sozinho contra o Strike vence. Se for o Moxie sozinho com o Strike vence, já que o Strike peitou a Millie e o Moxie sozinho, e se demonstrou em alguns aspectos bem superior ao Blitz, já que ele é o equilíbrio perfeito do Moxie e da Millie. A personagem que eu acredito que pode derrotar o é a Luna, pois a Luna é extremamente forte e ainda nós não vimos a luta deles dois. Seria muito interessante se acontecesse. O Strike se demonstra aquele personagem bem superior aos protagonistas, e os protagonistas têm que suar muito para derrotar esse personagem, já que ele é um diabrete bem superior aos demais. E essas são as representações do mal desse universo: ódio, ganância e vingança. Mas o que você tem para falar desses personagens? Eu quero muito saber. E lembrando, não esqueça de comentar e corrigir a palavra errada que eu deixei nesse vídeo, para vocês corrigir a palavra que eu deixei errada, para incentivar a escrita e também uma forma de interagir com o meu canal. Eu vi que isso deu bastante certo aqui, então comente aí, e sua opinião é muito importante. Me dá ideias para trazer vídeos novos, comente aí, sua opinião é muito importante.